Feliz semana, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a graça do nosso querido Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Queridos, hoje vamos falar aí sobre a lição, a 12ª lição, ok? Então vamos estudar aí a Bíblia, vamos recapitular a lição juntamente com a Bíblia, né? E o título da lição de sábado, portanto, da lição que estamos a estudar, o título da semana é Deus é fiel. Amém? Oh, glória. Então, meus queridos, eu tive a estudar aqui a cronologia do livro de Josué. E a cronologia do livro de Josué nada mais, nada menos são de exatamente 30 anos. 30 anos desde o primeiro capítulo de Josué até o capítulo 24 de Josué. Então, este período de 24 capítulos se dá em 30 anos. E se Deus é fiel no dar a promessa, né? Porque durante esses 30 anos, né, em que o livro de Josué acontece, né, se Deus foi fiel em dar a terra prometida nesses 30 anos, né, porque no meio desses 30 anos aconteceu muita coisa, né? Teve a tomada da terra pelas tribos, teve os 7 anos para explorar outros territórios daquele mesmo país, e conquista de Ai, Jericó e muitas coisas mais, né? Deus também é fiel, ou foi fiel, ao dar a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? De que a terra que Josué e Caleb estavam a pisar era do povo de Israel. Então, Deus é fiel. Deus foi fiel, melhor dizendo, no estabelecer a promessa, né, para Abraão, Isaac e Jacó, né? Deus foi fiel durante os 400 anos em que Israel ficou escravo no Egito, né? Deus foi fiel quando chamou Israel da escravatura para rumo à liberdade, né? E Deus foi fiel e está sendo fiel aqui nesse momento, né? Da lição número 12. Portanto, aí estamos a estudar o capítulo 23 e o capítulo 24. Vamos estudar também, né? Nesta semana e na outra semana, na última semana do trimestre. Vamos estudar aí esses dois capítulos, esses dois discursos de Josué, né? E percebemos que Deus foi fiel ao longo do tempo, passando, quer o povo passasse por tribulação ou quer o povo não passasse por tribulação, Deus era fiel para com o seu povo, né? De uma forma ou de outra, Deus estava sendo fiel para com o seu povo. Deus estava colaborando, Deus estava a trabalhar para que o povo de Israel tomasse posse da terra, não pelo exército, não pela força, mas sim pela fidelidade, pela obediência e pelo carinho, pelo temor a Deus, que a terra seria então dada para o povo de Israel, né? Na lição, no verso áureo da lição, isso me chamou a atenção aqui, antes de ir para domingo, né? Josué 21:45, lá diz assim:
palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, ou seja, desde o cumprimento, desde o estabelecimento da promessa feita lá atrás, em Gênesis 12 e Gênesis 15, né, de Deus para com Abraão, e durante todo o percurso da história do povo de Israel, até o presente momento, nenhuma das palavras que Deus havia dito para o povo, para Moisés, para Josué, para Arão, para Eleazar, né, havia sido falhado. Né? Deus, em todo o tempo, desde quando eles estavam em Canaã mesmo, né, Jacó e seus filhos de Israel, foram para o Egito, né, porque daí houve fome em todas as terras do mundo, né, e Deus usou o Egito e principalmente a pessoa de José para tirar o povo, para aliviar o sofrimento humanitário, né, a crise humanitária devido à fome, né. Então, desde Canaã, quando o povo se retira voluntariamente por causa da fome, né? E aí eles se estabelecem no Egito e anos depois se tornam escravos e anos depois eles saem do Egito até o estabelecimento da promessa, né? Porque Deus estabeleceu, mas ainda nesse meio tempo não era uma realidade, né? Só foi tornar realidade nos dias de Josué, mas a promessa já estava sendo dada há 400 anos antes. Deus havia sido fiel há 430 anos antes do cumprimento efetivo da, da tomada da posse da terra, né? E nenhuma das palavras que Deus falou durante todo esse tempo, desde Abraão até Josué, nenhuma das palavras que Deus proferiu de sua boca foi deitada por terra por não poder cumprir ou por não poder manifestar a graça para com o seu povo. Né? Em todo o tempo, Deus amou o seu povo, Deus manifestou a graça para com o seu povo. Né? E dito isso, na lição de domingo agora, né, vemos que o resumo teológico do livro é exatamente isso. A fidelidade está de Yahvé na aliança, né? Porque, como eu falei há pouco, infelizmente, a humanidade como um todo, não desde quando o pecado entrou no mundo até agora, atualmente, o homem sempre tem invariavelmente falhado com Deus. Mas Deus tem um amor invariavelmente, infinitamente grande por cada um de nós. E seu amor, ele não muda conforme o clima, conforme o humor, conforme razões políticas, pessoais, enfim. O amor de Deus não muda, ele é eterno, sempre vai nos amar. Independente do que fizermos, não fizermos, se seguimos as ordens dele ou não, Deus vai nos amar. Né? Deus irá cumprir, ou já cumpriu com a sua boca, todas as promessas que ele tem para cada um de nós, os seus filhos. Né? E aí, então, aqui no capítulo 21,
né? Final do capítulo 21, a entrar para o capítulo 22, se refere aí à atribuição e do povoamento da terra, né? Josué 21:43 fala sobre isso, né? Que isso ocorreu do capítulo 13 de Josué até o capítulo 21, foi a tomada e o povoamento da terra, e não somente de uma parte, mas sim do todo, né? Também Josué 21:44 nos fala sobre as imensas vitórias que o povo de Israel teve até o estabelecimento deles na terra prometida, né? E também os israelitas naquele momento nunca poderiam sequer se achar, né, no jargão popular, né, que as vitórias foram atribuídas a eles pelo exército, né, por forças militares, né. Isso nunca, jamais, né. O povoamento da terra, o cumprimento da promessa da terra só foi possível graças à fidelidade de Deus para com a sua aliança, né? E quando o povo obedecia a Deus, obedecia às orientações, às ordens de Deus, o povo prosperava em tudo, espiritualmente, civilmente, nas guerras, enfim, o povo era preparado por Deus, né? E Deus lutava pelo povo, né? Então isso ficou muito bem claro durante o livro de Josué, né? Que quando Deus pediu para circuncidar, que o povo não era circuncidado. Se você perdeu esta lição, enfim, procure aí no canal, né? Uma de nossas lições fala sobre isso, né? Se não me engano é a lição de número 7, mas enfim. Deus, quando o povo seguia as orientações de Deus, o povo prosperava, o povo crescia, o povo amadurecia, não só em nível físico, mental, enfim, mas espiritualmente também, né? E tudo isso é muito, muito, muito relevante, né? Então, e o legal disso, desse estudo, é que aqui, no hebraico, quando repetimos a palavra kol, ou tudo, né? Aqui, neste versículo do capítulo 21, verso 43 a 45, é repetida a palavra tudo 6 vezes, né? E vemos com isso que a verdade sobre a conquista da terra é o dom de Jeová, é o dom de Yahweh, ou Jeová, enfim, Javé, né? Como você quiser, né? Então, quer dizer, como eu falei há pouco, né? Nenhum hebreu, por mais simples que fosse, ou pela alta liderança de Israel, poderia reclamar a conquista da terra para si. Não. A conquista da terra era unicamente graças à fidelidade de Yahvé, ou Jeová, para com a sua aliança. Entendeu? E porque foi ele quem estabeleceu a promessa de que a terra que Josué estava a pisar era do povo de Israel, né? E Deus disse isso por meio de Abraão, né? Conforme falei em Gênesis 12 e Gênesis 15 também, né? Então,
o êxito de Israel era exclusivamente na fiabilidade de Israel para com Deus, né? Ou seja, Israel seguindo as ordens de Deus, Israel seguindo as orientações de Deus, aí Deus entregou a terra para Israel, né? Então, ou seja, quando Deus pedia ordens, quando Deus pedia para que o povo se santificasse e o povo se santificava, a vitória já estava garantida, não pela prática do povo, mas por quem a deu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E sendo assim, então, Deus é quem dava a terra para o povo e não as manobras militares, enfim, estratégicas, enfim, né? Mas sim mediante aí a rendição às ordens de Deus, né? Na lição de segunda-feira, um sinal de preocupação, né? Aqui nos diz que o capítulo 23 e 24 de Josué já soa no final da vida de Josué, né? Josué que já está a entrar na velhice e fartos de dias, essa é uma expressão bem bíblica, né? E morreu farto de dias, né? Ou seja, tinha muito por viver, mas infelizmente morreu, né? E aqui então Josué ele faz dois discursos, né? Josué 23 e Josué 24, né? E vamos analisar aqui Josué 24, né? Aliás, 23, né? Então aqui o ponto de partida é que Deus, por meio de Josué, né, fala para o povo que agora o trabalho restante será do povo em fidelidade para com Deus. Então até ali Josué tinha levado o povo, até ali o Josué tinha estabelecido uma relação de Israel, íntima de Israel para com Deus, né? Mas agora Josué iria morrer, né? Mas a nação iria continuar, né? E o restante das atitudes, do posicionamento da nação era um resultado ou não de fazer a vontade de Deus, né? Então Josué deixou muito bem claro isso no discurso dele, Josué 23, né? Então ele foi muito. A gente vai analisar o discurso durante a semana, né? Mas foi um discurso. O discurso foi um chamado à oração, e não só, mas também foi um chamado a permanecer em Deus, né? A despeito do que viesse a acontecer, o discurso de Josué foi um chamado a permanecer em Deus, né? E por quê? Porque permanecendo em Deus, a vitória seria garantida, né? Veja só, quando permanecermos em Deus, quando permanecemos em Deus, melhor dizendo, né? João 15, né? Do verso 1 em diante, né? Ali fala que o pai de Jesus, né? Deus Pai é o agricultor, né? 15 verso 5, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Jesus ele pega ali e faz a comparação de que o povo de Israel é a videira, né?
vós sois os ramos, o meu pai é o tronco, né? O pé, e nós, como corpo de Cristo, somos os galhos, os ramos. E quando esses ramos estão ligados à videira, nós prosperamos, damos frutos, damos sabor, damos alegria, damos, enfim, né? E, e esse é o discurso de Josué: permanecer no Senhor. Quando permanecemos no Senhor, nós obtemos as vitórias, né? Na lição de terça, vamos andando aí, né? O tempo urge. Na lição de terça, temos aí os limites claros, né? Porque é, não, é, não basta só dominar, conquistar e etc., mas também não fazer amizade, né? Então, olha só, estar no mundo, mas não ser do mundo, também esse é um dos pilares do discurso de Josué e também é um dos pilares do discurso de Jesus Cristo em João 17, né? Então, ou seja, não desprezando toda a cautela e toda a precaução de uma amizade cristã e verdadeira, corremos sérios riscos de perdermos a nossa identidade. E Israel tinha uma identidade que nenhuma outra nação possuía, né? E também aqui faz parte do discurso de Josué o manter a identidade cultural e não só, mas sim espiritual de uma nação, que é acima de tudo, né? Então Deus prometeu que Jesus Cristo iria nascer de Israel, né? E por eles saberem disso, né? Desde Gênesis 3,15, é que Deus, ao longo dos séculos, deixou limites extremamente claros, extremamente bendito, né? De que não devemos avançar o sinal, avançar ou ignorar as ordens de Deus, né? E tudo isso se chama obediência fiel à Torá, né? Aos 5 primeiros livros, né? Ou seja, o discurso de Josué também ressalta que não deve se invocar o nome de algum deus pagão daqueles dias, né? Baal, Moloque, enfim, Astarote. São tantos deuses que a Bíblia descreve, né? Temos aí Moloque, né? E vários outros deuses de várias outras nações, né? Então aí o discurso de Josué visava proibir ou mencionar esses nomes, essas divindades pagãs, né? Porque ao mencionar esses nomes, essas divindades pagãs e prestar cultos e adoração, enfim, né? O povo invariavelmente estava reconhecendo que aquele Deus era o Deus do povo, sendo que na verdade não é nada disso. Deus de Israel era o Deus do povo, né? E o perigo também, o maior perigo, dois maiores perigos estão no discurso de Josué. Primeiro, a amizade com outros povos, que por vezes Israel já provou, por A mais B, por infinitas razões, que a amizade com outros povos resultava invariavelmente em idolatria.
invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, o povo era levado à idolatria. O estar em amizades com outros povos, com pessoas que não tinham temor a Deus, né, invariavelmente levavam o povo à idolatria. Né? E uma outra razão muito sensível também, muito delicada e que tem seus conselhos bíblicos, né, contra, né, são casamentos, exatamente. Então, no discurso de Josué, Josué visava essas duas coisas. A, a amizade que por mais tarde ou mais cedo se resultava em idolatria e associações matrimoniais com povos pagãos, né? Então tudo isso Deus já havia estabelecido para Israel por meio de Moisés e agora por meio de Josué, certo? E nós vemos que o resultado de se casar com pessoas de outras nações, né, aqui na, na lição, né, com povos que não tinham temor a Deus, né, vemos isso no maior, no, para mim, o segundo maior rei de Israel, né, que foi Salomão. Teve 1000 mulheres, né? Para quê? Né? Para quê? E vemos o efeito devastador que isso teve na vida pessoal de Salomão. Né? E o apóstolo Paulo, ele é muito bem claro, também já no Novo Testamento, né? Ele adverte contra a procura de relacionamentos matrimoniais com não crentes, né? Tá lá em 2 Coríntios 6, né? 2 Coríntios 6, né? Embora já houvessem nos dias de Paulo casamentos já existentes entre pessoas cristãs e não cristãs, né? O conselho aqui do apóstolo Paulo é que se o homem é cristão, ele deve se manter como cristão, viver como cristão, né? Ter uma postura de cristão para que, por meio do Espírito Santo, ele pudesse converter ou, ou exercer uma influência positiva na vida da mulher e que esta se convertesse pelo bom exemplo de seu marido. Ou vice-versa, a mulher é cristã e o marido é não cristão, né? Qual é o conselho do apóstolo Paulo? É que a mulher haja como cristã, né? Seja uma cristã de fato, de verdade, né? Para que assim, por meio do seu exemplo, do seu estilo de vida, ela consiga converter, né? Ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de conversão para o seu marido, né? Este é o conselho aí do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, verso 12 a 16, né? Mas existe aí um conselho do apóstolo Paulo para quem é solteiro, né? Que nunca casou, né? De não contrair matrimônio com pessoas não cristãs, correto? Porque isso traz problemas seríssimos para o casamento, ok? E isso já desde os dias de Moisés, desde os dias de Josué e desde os dias do apóstolo Paulo, que isso vem trazendo consequências seríssimas, não é de hoje, é já milênios atrás que isso vem trazendo práticas maléficas, né, para a construção de um novo lar, de estabelecer um novo lar. Né?
Queridos, lição de quarta-feira. O amor e a ira do Senhor, né? Para a maioria dos cristãos, 90% ou 95% dos cristãos não conseguem entender o amor e a ira de Deus. Mas, rapidamente, né? Quero dizer que a ira de Deus, ela é contra o pecado e não contra o pecador, né? Então, assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E vai continuar sendo assim desde os dias que o pecado entrou no mundo até a sua erradicação pela volta de Jesus Cristo, né? Deus sempre irá amar o pecador e odiar o pecado, né? Então a ira de Deus não é sobre mim, não é sobre você, mas sim sobre nossas práticas pecaminosas que estão enraizadas dentro de nós e que precisamos, por meio da oração, por meio da fé, por meio de uma consagração a Deus, entregar toda essa imundícia aos pés de Jesus para que Ele transforme o nosso coração, né? Porque o nosso coração é um coração de pedra, um coração duro, coração cruel, coração teimoso, né? Porque o profeta Ezequiel nos disse que o transplante seria nos dado, né? Ou seja, Deus, por meio do profeta, diz: dar-vos-ei um coração de carne, né? Tirá-lo-ei de vós um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Olha só a promessa, né, que Deus faz, não que Deus fez não só naquele tempo, mas que faz nos dias de hoje também. Ele promete dar-nos um coração de carne, mas para isso precisamos entregar esse coração rude, esse coração cruel, esse coração que Jeremias fala, né? Coração enganoso, quem o conhecerá, né? Então nós precisamos entender que a ira de Deus, ela é uma ira na mente de Deus, ela é uma ira totalmente sob controle. Ela não é como a minha ira, ela não é como a sua ira, né? Que perde a mão e arrebenta com tudo e com todos e né? E acaba fazendo coisas que não devia, né? Mas a ira do Senhor, a ira de Deus, está realmente sob controle, né? Ele não perde a mão, ele não perde a pureza do seu amor, ele não perde isso e nunca perderá. Ele apenas, isto é o resultado daquilo que o pecado faz em nós, né? Tão somente, né? E olha só, é, primeiro, a Bíblia trata como um Deus amoroso, como um Deus paciente, como um Deus longânimo e pronto a perdoar, né? E por vezes, num mundo de pecado como é o nosso, Deus precisa agir energicamente a fim de nos chamar a atenção. A Bíblia, olha só o que eu vou dizer para você. A Bíblia, ela é o sotaque de Deus. Ela é a inspiração de Deus em sotaque humano. Estás a perceber? Ela é inspirada por Deus, mas tem o sotaque humano. Por quê? Porque é algo que nos toca. Tudo aquilo que está na Bíblia inerentemente pertence a nós também. A ira, por exemplo. Nós temos amor, né?
Mas também temos ira quando um filho faz algo que não deve ser feito, ficamos irados e por vezes batemos para corrigir e tal, né? Então, todo o nosso amor e toda a nossa ira, Deus também é assim, da mesma forma. Mas só muda, no caso da ira, só muda o objeto, porque o objeto da ira não é contra uma pessoa. O objeto da ira é contra o pecado que essa pessoa fez ou faz, né? E, em primeira análise é contra Satanás. Deus tinha ira contra Satanás, né? Por quê? Porque Satanás muitas vezes usa a mim e a você, né? Para desferir palavras que não deveria, para ser agressivos, sermos rudes, cruéis, enfim, caluniadores, enfim, e tantas coisas ruins, né? Isso tudo é fruto de Satanás, não é fruto de Deus. E a resposta imediata de Deus é a ira, é manifestar a sua ira contra o pecado, né? E, e pronto, mediante a sua morte, a morte de Cristo na cruz, é que nós fomos reconciliados com Deus. Que bonito, né? Queridos, lição de quinta-feira, né? A lição de quinta-feira é, é, ela fala muito sobre o amor a Deus. Por quê? Porque o amor a Deus é o antídoto contra a idolatria, certo? Quanto mais nos apegamos a Deus, quanto mais próximos de Deus estamos, menos temos propensão para idolatrias, outras coisas, outras idolatrias, enfim, né? Quanto mais nos dedicamos a fazer aquilo que Deus nos pede em Sua palavra, quanto mais estamos perto de Deus, menos estamos. Quanto mais longe de Deus estamos, mais longe do pecado ficamos. Pegou a visão? Bonita frase, né? Quanto mais perto de Deus estamos, mais longe do pecado estamos. Bonita frase, né? Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E como tal, devemos nos aproximar da fonte da vida. E nos aproximando da fonte da vida, nós estaremos mais e mais em semelhança a Deus e menos semelhante com o pecado. E é isso que o discurso de Moisés, de Josué, perdão, também quer. Ele deixou para o povo no passado, mas também ele deixou para nós no presente, né? O se apegar a Deus, o estar próximo de Deus, porque estando próximo de Deus, estamos longe do pecado, estamos seguros e libertos do pecado, né? Como diz João 8, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres, né? Então, olha só, quanto mais estamos perto de Jesus, mais longe estamos do pecado. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a estarmos mais perto e próximo de Ti, dia após dia. Nos habilite, por meio do Espírito Santo e também do Seu sangue derramado na cruz, estarmos mais perto e semelhantes a Jesus, para que estejamos longe, longe, longe do pecado. Nos ajude, Senhor. Não é tarefa fácil, mas contamos com a sua graça, com sua misericórdia e com o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se esta mensagem, se este vídeo, se esta mensagem, né, falou ao seu coração,
se inscreva em nosso canal, subscreva em nosso canal, deixe o seu like e também partilhe para as outras pessoas o conteúdo vivo, o pão vivo que desce do céu até mim e até a ti. Tá bom? Um forte abraço e que Deus te abençoe.